Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube, e nós estamos no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music e em todos os agregadores de podcasts. É só procurar por Sete Jagunços que estamos lá e vai ter um podcast novinho por semana para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Gadelha. Quem é esse? Falei, não lhe chamo mais de Maurício Dantas. Depois que eu descobri que você é Maurício Gadelha, nunca mais lhe chamo de Maurício É Dantas. parente da Fátima Bernardes. É, rapaz. Ora. Olha aí, são primos. Pois é, ele é o primo famoso, eu sou o primo pobre. Mas o importante é que você é bonito, Maurício. O importante é que ele tem saúde. É, o Marcelo tá bêbado mesmo, impressionante. E você já escutou aí a voz aveludada de Marcelo Miranda, meu presidente. Olá, seus ratos saltitantes do deserto. É isso. Então vamos lá para mais um Pilha Clássico, depois daquela esbórnia que foi na semana passada, quando vocês se aproveitaram da minha ausência para tocar o terror nesse podcast que é um podcast de muito garbo, elegância e respeito, e vocês tocaram o terror junto com o Dãozinho. Eu voltei para botar a ordem nessa bagaça e nós vamos falar das nossas leituras da semana. Então vamos começar com você, Maurício Gadelha Dantas. Ok, chegamos ao meio termo, né? Inclusive eu quero agradecer a você por ter adiado a gravação, porque deu tempo de eu ler mais duas edições desse belo gibizinho que eu vou comentar hoje, que é o Fight Girls, do Frank Show. Aquele Frank Show que tá causando O cancelado Frank Show ou ainda não? Né? Às vezes cancelado, às vezes não. É um cancelamento de Schrödinger dele, né? Porque de vez em quando cancela. Então vai ter que colocar uns apitos no nome dele de vez em quando no programa. Faz um negócio desse, eu não vou fazer isso na edição. Eu não vou fazer. A não ser que você queira, não tem problema. A gente vê pelo Hora do Espanto que é muito bem editado, que o Marcelo sabe fazer, né? É verdade. Eu recebo muito bem pra fazer aquilo, viu? Garanto que não é mais do que o que você recebe pra participar dos nossos podcasts. Não, mas é porque aqui o cachê realmente é mais valorizado, né? Te mandar um bolo de rolo, Marcelo. Muito obrigado, gosto muito. De rolo, de que fique claro, né? Rolo. Afinal de contas, somos casados. Mas o Frank Show, recentemente, né? E, aliás, a qualquer momento que você ouvir esse podcast, vai ter uma polêmica recente do Frank Show. Então, é um comentário atemporal. Ele tá sempre fazendo as mulheres bonitonas e gostosonas, né? Com a bunda grande, falando que são bundas brasileiras e tudo mais. Despertando aí o ódio de alguns, mas fazendo sempre belos desenhos. E esse gibi tem tudo que ele gosta. Mulheres gostosonas, dinossauros, tubarões, florestas, selvas e... Enfim, tudo que a gente vê ele rabiscando no Instagram dele todos os dias. Ele misturou, inventou uma historinha bem boba e fez aí um gibi de 5 edições. Quando a gente tá gravando aqui, quando esse podcast estiver no ar, ainda não vai ter saído a última edição, o que é uma pena, que sai só no dia 17 de novembro. São 5 edições desse Fight Girls. Não é Marvel, não é DC, não é Image, é de uma editora nova aí que inclusive estamos devendo falar mais um pouco dela, que é a AWA, ou AVA, AWA Upshot. Ela tá agora com alguns bons talentos. O Mike Deodato saiu da Marvel, foi pra lá, né? Lançou um gibizinho com o celebrado Mark Russell, que já falamos bem aqui. Se não me engano, o Igor também é fãzoca dele. Eles lançaram recentemente um gibizinho lá, Not All Robots. Gostou da minha pronúncia, Marcos? Você é praticamente um lord inglês. Oh, why, thank you. Tava bom até o robô. Basicamente é uma competição de 10 mulheres de todos os planetas do Império Humano no espaço, e elas estão competindo pelo lugar de rainhas desse Império.
E quem vencer os 4 desafios, né? O desafio da floresta, o desafio do deserto, o desafio do mar e o desafio do combate mano a mano entre os últimos sobreviventes vai ser a nova rainha. É um desafio de força mesmo e perspicácia. E existe lá uma dessas competidoras que tem um passado sombrio, tá vencendo meio que na maldade algumas provas. Há uma investigação paralela a isso tudo. Mais uma vez o Show desenhando o que ele gosta, então você tem um personagem lá que é praticamente o Wolverine com a roupa do lobo. E um outro que é fugido ali dos mutantes do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E com essa historinha básica, mas bem divertida, muito bem desenhado, o Show realmente esperou terminar todas as edições para poder lançar de vez e não ter atrasos, o que é puta ponto positivo. Entrega uma história bem legal, eu recomendo. Eu até acho que postei no WhatsApp da gente outro dia aí uma imagem de uma personagem comida no meio lá por uma baleia gigante, um megalodon, como eles chamam. E tem outra que perde um braço para um dinossauro, tem uma que é devorada lá por uma tartaruga gigante do deserto, e por aí vai. Tem bastante tosqueira, não tem uma gota de sangue também. Eu acho que a proposta da própria editora é não ser essa coisa tão sanguinolenta, não, mas tem essa víscera toda aí numa splash page que até chocou na hora. Eu já tava tranquilo que não ia ter nenhum gore na história e aí apareceu lá a personagem partida do meio. Uma pena. O show faz a gente gostar de todos, simpatizar com todos os personagens de alguma maneira e acaba matando-as logo em seguida. Mas recomendo esse belo gibizinho, não vai sair nunca aqui no Brasil. Provavelmente alguns dos nossos amigos Scanlators vai lançar por aí o Gibis Quiz ou Olha, nunca diga nunca. Vai que uma Hyperion Comics pega né? Se Eu já, conseguir chegar até lá, né? eu já desisti de achar que alguma coisa nunca vai sair no Brasil, porque É, a galera tá surtada lançando pro alto, né? Bota lá no Catarse, cria esse sistema maluco aí de banca, mas tudo é possível. é Bom, de todo verdade. jeito, eu não vou deixar de recomendar. Baixem o Scan. Ah, Mas digam não à pirataria e baixem calado. e- E não vendam, por favor, né? Usem para consumo próprio. exatamente. Mas isso aí você não precisa nem você falar assim, ah, isso nunca vai sair aqui no Brasil, porque mesmo que saísse, você pode falar do jeito que as coisas estão indo, cara, não tem problema. Ai, Vai ai. sair o encadernadozinho capa dura, obviamente, né? Claro, óbvio, Por né? R$ 69,99. Mas você, na pré-venda, você vai ganhar um bookplate autografado do Frank Cho. E desenhando brasileiras. É, Para alegria dos canceladores. Mas assim, é só é o desenho que se destaca mais ou é só a historinha ainda tem? Porque a gente sabe, né, que o Frank Cho ele é conhecido pelos desenhos, pelas mulheres voluptuosas que ele gosta de desenhar, né? Mas assim, ele tem algumas histórias assim. Eu lembro basicamente daquela Shanna que ele é a Shanna, né? Que ele desenhou para Marvel. ele desenhou a Shanna, a mulher demônio, a esposa do Isso, Kazar. do, Depois ele fez do um casar, né? genérico também para uma editora dessa menor aí, da Shanna, que ele vive postando até a arte dela. Não lembro agora o nome. Mas assim, é muito bem desenhado, tudo é muito bem desenhado. Os monstros que ele Não, desenha, ele né? desenha muito bem. Eu acho, assim, não só as mulheres que ele desenha, que eu acho lindas, mas o Frank Show desenha muito bem. Eu gosto muito dos desenhos dele. Não, o show tem uma qualidade invejável que é a manutenção do traço dele. Ele É, é muito regular, né? Ele não tem, assim, ele consegue manter a qualidade no. Tá certo que algumas vezes ele atrasa, né? Mas ele consegue manter a qualidade do traço dele, né? Não, e não só isso. São 10 mulheres, beleza? Que tem uma que tem tapa-olho, uma é ruiva, outra tem cabelo curto, outra é loira, enfim, tem essas diferenças todas. Mas os rostos em si, o formato dos rostos é diferente, os olhos, assim, o queixo, se é mais quadrado o rosto, ou se é mais redondo e tudo mais. Ele sabe diferenciar isso. Quando você vê, assim, aquele close, né, que é só o olho, a boca, você sabe qual é a personagem que ele está mostrando ali, pela constância desse traço dele. Então acaba sendo gostoso você ver. A narrativa dele não é nada sensacional de outro mundo, mas também não tem aqueles pecados de você não entender o que é que está acontecendo aqui. A sequência de luta mesmo, na quarta edição, já tem apenas 2 sobreviventes e já estão no mano a mano lá pela final, que é quando vai ter a reviravolta da quinta edição. E
as sequências são muito boas de luta, até o pé dela, né? Elas estão lutando só com tipo um top e um biquíni, assim, a parte de baixo, com o número que elas têm desde da primeira edição. E até o pé ele desenha sem frescura, sabe? Em vários ângulos, inclusive. Parece que você tá vendo ali a foto mesmo da coisa, não é distorcido, não é feio, é muito bem cuidado. Dá gosto de ver a colorização também, uma colorista que eu não conheço, Sabine Rich, cai muito bem com a história. E se eu fosse muito chato para reclamar da letraização, que é bem mais ou menos, tem umas coisas quase fora do balão e tudo mais. Acredito que seja por ser editora nova, gente nova também, eles contrataram os novatinhos ali do mercado, que é o que tinha grana para pagar. Mas também não depõe contra não, o gibi é bem feitinho, bem legal. E se você quer sentar para ler uma coisa assim, como o Dão diz, né, é para você ler enquanto espera o ônibus. Quando você entrar no ônibus, você já acabou de ler e já esqueceu o que é que você leu ali. Só vai lembrar que é muito bem desenhado. É basicamente tudo que o Frank Show tem como autoral é mais ou menos assim, né? E ele, ao contrário de um outro desenhista que a gente já falou aqui, que também tem fama de desenhar mulheres bonitas em poses quase pornográficas, e no caso dele são poses pornográficas porque ele acaba pegando referência de filme pornô, é o Greg Land, né? Só que o Land. Frank Show. Só que o Frank Show realmente desenha, né? O Greg Land não faz um negócio Ah, um não tem nem pouco como menos comparar. nobre. O Show é um desenhista muito mais completo do que o Land. Ele é muito mais completo que a média. O cara desenha tudo. Assim, eu nunca vi ele desenhar mal alguma coisa. Acho que ele desenhou uma fase do Hulk, não foi? Que saiu aqui. E Sim, acho que ele, sim. ele, ele faz gente fortuna, homem, mulher, o que é que seja. Faz gente normal, pessoas bonitas, pessoas feias. Eu gosto muito do traço dele. Ele não precisava fazer essas polêmicas todas para continuar na mídia, não. Só precisava cumprir mais os prazos, né? A gente não vê ele em mensal, a gente só vê ele em capa, porque é o que ele consegue fazer. Mas que é muito bom. Inclusive, tem um tempo ele lançou via crowdfunding, né? Financiamento coletivo, um guia ensinando como desenhar mulheres, que é muito bom. Muito bom. Eu baixei, infelizmente não tenho tempo para praticar isso, mas li um pedacinho assim do PDF e é muito legal, bem didático e não é aquela coisa, curso de coach de desenho, não. Ele ensina mesmo a fazer o negócio. Bom, então eu vou falar agora do gibizinho que eu li. É um gibi que eu acho que eu já tinha prometido em um pilha anterior de falar. E eu vou aproveitar e vou cumprir a nossa cota mensal de falar do Tom que Vale, que é o gibi do Asa Noturna, que é escrito pelo Tom Taylor, né, o Tom que Vale, e desenhado pelo Bruno Redondo no primeiro arco, que saiu, o primeiro arco terminou tem pouco tempo nos Estados Unidos. É o primeiro arco do Tom Taylor na revista do Asa Noturna. É uma coisa que a gente fala sempre quando falava do Tom Taylor, que a gente estava esperando uma série longa dele, né? Porque ele vinha de minisséries, de maxi-séries, né? Aquelas séries em 12 edições, ali do Injustice, mas a gente ainda não tinha pego ele numa série que para chamar de sua, né, que a gente brinca assim. E ele promete que essa vai ser a Asa Noturna, vai ser a Asa Noturna, né, que vai ser essa série, porque ele não tem pretensão de sair da revista tão cedo. Ele assumiu a revista na edição 78, antes disso quem era o escritor era o competentíssimo Dan Jurgens, né, o grande operário dessa indústria vital. Pau pra toda obra. Não, o Dan Jurgens eu acho que é o cara assim mais operário, por assim dizer, mais trabalhador da indústria, né? Ele já fez de tudo, né? E tipo, quando tem alguma coisa que não tá indo bem, eles chamam o Dan Jurgens para poder pelo menos estabilizar, né? Se ele não faz uma coisa memorável, dificilmente ele faz uma coisa ruim, né? Então, ele vinha que ele pegou uma bucha, né? Porque foi aquela parte que do Asa Noturna desmemoriado, né? Que tomou lá um tiro na cabeça e É ficou o daquele jeito, Rick né? Grayson. O Rick Grayson. E aí o Dan Jurgens deu uma ajeitada e entregou ali o terreno para o Tom Taylor semear. E ele fez esse primeiro arco, é muito bom, que é o Leaping
Leap into the Light, o nome do arco, né? Algo como, sei lá, caindo ou se jogando na luz, alguma coisa assim, né? Se o meu inglês nórdico não esteja falhando. E ele ele começa a colocar algumas coisas de alguns retcons ou um retcon bastante grande ali na história do Asa Noturna, né, que ele introduz ali a Melinda Zuko, que seria a filha do Tony Zuko, que é o gangster que mandou matar os pais do Dick, e aparece e aí introduz ela como sendo irmã do Dick, né? Então, e aí vai contando como isso aconteceu, tal, e ele tá bilionário, né? Porque o Alfred, ele deixou a herança dele, né? Deixou o dinheiro dele para o Dick Grayson, né? Porque ele sabia que ele ia usar bem esse dinheiro. Ele tá com esse dinheiro, mas ele não sabe exatamente como usar esse dinheiro, como fazer o bem com esse dinheiro. Então, esse primeiro arco é ele tentando imaginar como fazer para ele usar esse dinheiro para o bem lá em Bloodhaven, né? Porque ele volta para Bloodhaven. E ele tem que encarar uma cidade que sempre foi retratada como uma cidade muito mais corrupta do que Gotham, né? Porque Gotham, de qualquer forma, ainda tinha o Batman para dar um jeito. Bloodhaven nunca teve nada, né? Então, polícia é corrupta, lá não tem comissário Gordon para poder ajudar, então a polícia é completamente corrupta. O Arrasa Quarteirão volta, né? Que ele teve naquela fase lá do Asa Noturna, que era o Chuck Dixon, junto com o Scott McDaniel, né, que desenhava, foi bem importante naquela fase do Asa Noturna. Ele está aqui de volta, e os desenhos do Bruno Redondo, que eles reeditam essa parceria que veio lá do Esquadrão Suicida, que a gente já falou aqui, são maravilhosos. Ele tem assim uns painéis que ele faz assim umas splash pages do Asa Noturna pulando e fazendo aqueles painéis que mostram ele se movimentando pela página. É coisa assim linda. É um gibizinho gostoso. Eu não sei se a Panini tá publicando a mensal aqui. Eu sei que tava saindo alguns encadernados. Eu nunca mais vi nas bancas encadernados do Asa Noturna. Eu não sei se a Panini resolveu colocar no mix do Batman ou não. Faz um tempo que eu não leio. Mas esse arco aqui de 6 partes, com o comecinho do Tom Taylor no gibi, é uma coisa assim linda, linda, linda. Introduz um vilão novo, né? Um vilão meio misterioso, mas é algo assim que, se você ainda não leu, vá atrás nos meios oficiais ou não, ou espere a Panini publicar por aqui, porque eu tenho certeza que a Panini vai publicar isso aqui, porque o Tom Taylor é um nome que anda chamando muita atenção ultimamente. Então, eu acredito que vá sair por aqui, seja num encadernadozinho capa cartão ou dentro do mix da revista do Batman. O Bruno Redondo desenhou também com o Taylor Injustiça, né? Que foi quando eles começaram a parceria, na verdade. Eu não sabia que ele fez Injustiça junto com o Tom Taylor. E é impressionante como o Redondo evoluiu, bicho. Evoluiu muito. Não que eu não gostasse dele em Injustiça, mas eu achava bem ok. Assim. Ele era um pouco quadrado antes, né? Agora... Meu Deus. Ai, vou ter que mandar uma mensagem para suspenderem o vinho do Marcelo Miranda, porque... E eu fiquei até sem graça depois dessa agora aqui, né? Vou fingir. Peço desculpas aos nossos ouvintes por isso. Vou fingir que caiu alguma coisa aqui e vou continuar, então. Finge que passou uma moto aí no fundo. E aí, o que eu queria dizer é que ele é bem... apenas ok, né? Evoluiu muito em Esquadrão, ele já tá muito bom. Eu não acompanhei Injustiça todo, não li Injustiça todo, apesar de ser um dos maiores fãs do Bon Tom, né? Não, pronto, Marcos, você quer ser presidente de alguma coisa? Você pode ser presidente do fã-clube do Bon Tom aqui no Brasil. Tô por aí, votem em mim. E eu não li todo, mas deu pra ver um salto mesmo de qualidade no traço do cara. Ele tá fazendo uns quadros muito bons e tá correndo atrás aí pra ser ganhador de Eisner de melhor capista por alguns anos, né? Enquanto ele estiver nessa revista. Tem uma edição agora que vai sair, que é do próximo arco, que o Tom Taylor já disse que vai ser uma grande splash page, né? Toda ela, você passa a página, na verdade é a continuação, como se fosse o joguinho do Super Mario indo pro lado.
Um jogo de plataforma em formato de gibizinho. É um beat'em up em gibi. O que eu acho muito legal, é sempre divertido você ver os caras brincando com a mídia, né? Como a gente viu naquele Batman Universo do Bendis com o Nick Devington, que tem uma sequência muito boa do Batman com o Asa Noturna invadindo uma instalação e tudo mais. O Tom King fez isso com o Mitch Judge, Senhor Milagre também. Sim, sim, sim. A gente tem aquele quadro clássico do Bill Sienkiewicz desenhando o Cavaleiro da Lua nas primeiras edições da mensal do Cavaleiro da Lua, lá nos anos 80, que também tem uma luta em sentido horário. O Morrison fez isso em Pax Americana com o Frank Keitel. Enfim, são coisas assim divertidas de se ver, e principalmente quando não é só um quadro, uma página, uma coisa pontual, né? Mas algo recorrente na história. Quebra a quarta parede sem quebrar a quarta parede classicamente como a gente vê. Isso é bonito se ver, você vê que o cara sabe, né? Domina a bendita narrativa, o que é raro da gente ver hoje em dia. Nossa senhora, tem tanta gente tão ruim nos gibis que é tão aclamada, não dá pra entender. E não tem o que dizer do Tom Taylor, o cara sempre chegando nos títulos, caracterizando muito bem, como a gente já falou de outras vezes. E tem diálogos muito bons, a relação que ele conta lá com o Alfred, que não é novidade, né? Do quanto o Dick e o Alfred se davam bem e tudo mais, a relação ali meio de tio e sobrinho, né? Pai e filho é com o Bruce, mas ele é o tio, o avô que fazia às vezes de quem ajudava a resolver ali, o meio de campo entre os dois. E dá até um sentido, né, pra cagada que o Tom King fez de matar o Alfred ali e deixar essa fortuna. Tá? A gente até questionou, da gente dizendo assim, como é que o Alfred tinha esse dinheiro todo? Só que o Alfred não gastava com nada, coitado, não podia nem sair de casa. Tinha que ficar remendando o Batman. Então, botem sobre investir, né? O Alfred Day Trader, como a galera ficou falando no Twitter. Tô achando que o Alfred tinha uma empresa offshore lá nas Olha, pode Ilhas ser. Virgens, né? Agora Pode ser. ele não virou ministro da economia lá dos Estados Unidos, não, né? Não, mas veja, também o Alfred tinha informação privilegiada de que parte da cidade ia ser destruída, né? Então ele podia vender antes que desvalorizasse os imóveis e tudo mais. Mas enfim, agora com a Batgirl também, né? A Barbara Gordon voltando ao posto de oráculo já há algum tempo, já comentamos isso aqui recentemente. Ela tá engatando ou não ali uma relação com o Dick de novo, talvez ficam sempre naquele chove não molha. Mas de uma forma interessante, ele trouxe o Tim Drake também para algumas edições, enfim, ele tá encaixando tudo ali, ele sabe, gosta do personagem e gosta tanto, ele e o Bruno Redondo gostam tanto, que vão trazer de volta o uniforme clássico do Asa, que é dessa fase aí do Chuck Dixon com o Scott McDaniel, que você falou. Eu achava, inclusive, que é o McDaniel que tinha feito aquele visual, né, que é aquele V azul, que vai desce pelos dedos, né? Dos dedos do meio da mão Isso. são azuis e tudo mais. Não vai ser igualzinho, porque vai manter aquela cabeça da águia ali no peito dele, né? Não vai ser aquele V apenas que ele tinha antes. Mas sim, o que eu só quero dizer da escrita é o Brian Steel Freeze, puta desenhista também, que tá meio Sim, sumido aí. sim, sim. Foi ele que fez esse visual do Asa Noturna, que é maravilhoso, sensacional. Eu adoro. Espero que o Todd McFarlane lance logo um boneco desse visual do Asa. Porque eu sou seco por esse visual. E você, Marcelo Miranda, você tá tão caladinho, você não Não leu esses tô. gibizinhos não, né? Não, não. Eu li o Asa Noturna, eu só li os dois primeiros. E não foi porque eu não gostei, foi porque foi passando e quando eu vi já tá no 6, né? Então eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mas adorei, gostei Na muito. verdade não zerou, né? Isso, O Tom exatamente. Taylor, ele assumiu na edição 78, já E tá eu na li as duas 85, primeiras. né? Isso. E aí eu adorei. Poxa, é porque tudo que você falou, Marquito, eu concordo plenamente com as duas que eu li. Mas o do Frank Cho eu realmente não li. Então eu só fiquei admirando a voz de Maurício Dantas. Mas a do Asa Noturna, poxa, o tom é o tom, né? Esse tom é o que no momento está valendo. Ainda que ele tenha aí alguns opositores, porque a pessoa faz sucesso começa a ter opositor, né? Mas nós saberemos valorizar o tom correto quanto mais ele continuar trabalhando. É verdade. Então, já que você só leu duas edições do Asa Noturna do Tom que Vale e não leu esse gibizinho do Frank Cho, que eu também não li, fale-nos, Marcelo Miranda, o que você leu Ah, no seu intervalo, assim, da sua presidência da Associação
críticos. Então, o que você conseguiu ler? Ah, pois é. Você disse que eu estava caladinho, pois agora me aguente. É. Bom, eu vou aqui me apropriar do Omniverso, né? Que tem essa frescura de não aceitar convidados, né? Dãozinho proíbe convidados lá. Então eu resolvi pegar uma pauta que seria deles, mas acho que não será. Nós fiz aqui uma consulta no nosso conselho editorial e fui liberado de poder falar desse gibizinho. Então, aproveitando o hype do momento aí, o filme está em cartaz, né? Já que você está falando aí da Associação de Críticos e tal, eu resolvi falar do gibi do Duna, a adaptação em quadrinhos do livro do Frank Herbert. E para eu chegar no gibi do Duna, eu vou ter que fazer pequenas voltas, porque o ouvinte vai achar interessante. Esse gibi do Duna, que eu estou me referindo, ele foi publicado nos Estados Unidos em 2020, né? Então tem pouquíssimo tempo. E ele é o primeiro volume de uma suposta trilogia que vão ser, né, ainda vai ser completada. Até onde eu apurei, só saiu realmente o volume 1, e ele foi publicado no Brasil em janeiro, no comecinho do ano aí, de 2021, pela Intrínseca, numa bonita edição aí, em deliciosa capa cartão, um salve para capa cartão, e aqueles tamanhos das edições legais, da Intrínseca e tal. Problemas sérios de impressão. Eu não tenho volume impresso, mas minha vasta apuração aqui constatou que a impressão do gibi é bem problemática nas cores, e também as letras estão um pouquinho tremidas, então Intrínseca, toma cuidado aí, né? Mas parabéns pela capa cartão. E esse gibi, ele é a primeira parte de 3, então o leitor não se anime muito em ler a história toda, igual o filme, né? O filme é a metade do livro, então também o espectador a essa altura que foi ver já percebeu que o filme é só um pedaço da história. Ele é escrito pelo Brian Herbert e pelo Kevin J. Anderson. O Brian Herbert é filho do Frank Herbert, o autor do romance Duna, de 1965, e de outros 5 romances ambientados no mesmo universo. O que me chama a atenção no Brian Herbert, que eu acho que especialmente o Maurício está bem familiarizado, né, é que ele seguiu o legado do pai, né? O pai dele estourou aí com essa mitologia em torno das histórias de Duna e criou aí o que para muitos é um dos maiores romances de ficção científica, que pautou toda a cultura pop posterior, a começar por Star Wars, mas não só, né? Vai de Star Wars a Game of Thrones e assim por diante. Frank Herbert morreu em 86, eu acho, por aí. E o filho dele, o Brian, seguiu o legado. E ele, junto com esse parceiro Kevin J. Anderson, eu até contei aqui, eles já escreveram entre 1999 e 2022, porque já tem data para lançar, 16 romances e 10 contos, continuando a obra do Frank Herbert. E são histórias que se passam antes, que se passam depois, é uma cronologia muito louca, assim, o pessoal que acha a cronologia de Star Wars super, ultra elaborada, mal pode imaginar como essa mitologia, essa cronologia de Duna é complexa. E eles também assumiram, né, uma adaptação em quadrinhos, que é esse Duna que eu estou falando, que saiu dos Estados Unidos, com o objetivo, está declarado ali no editorial, na primeira página, está reproduzido no Brasil também, de serem o mais fiéis possíveis ao romance do Frank Herbert. Né, eles falam, já se tentou adaptar Duna de várias formas, já teve um filme em 84, né, quase teve o filme do Jodorowsky, na época vai ter o filme, que hoje já está em cartaz, do Denis Villeneuve, né, mas eles achavam que Duna precisava ainda de uma adaptação muito fiel ao romance, quase um complemento, e é o que eles fazem nessa edição. E, cara, assim, vou dizer para vocês, realmente, eu li o romance só esse ano, né, eu sou um leitor tardio de Duna. Eu fiquei impressionado em como a HQ do Brian Herbert e do Kevin Anderson eu não vou nem dizer uma adaptação, é uma ilustração do romance, assim. É como você lê o romance com figurinhas, para mal e para bem. Então, é muito, muito fiel. E você tem a história ali, pelo menos esse primeiro terço da história, detalhadamente
muito próxima, né? Você só tira ali umas gorduras e uns excessos do romance original, né? Naturalmente, mas o texto, os diálogos, as narrações, os pensamentos, né? O romance do Herbert tem muito pensamento dos personagens durante a ação, né? Tá rolando uma batalha, mas você tá lendo o que eles estão pensando. Tá no HQ, na HQ. E ela tem desenhos do espanhol Raul Alem e cores da Patrícia Martin. Caprichei no espanhol aí, ô Maurício Dantas? Acho que sim, né? Tá de parabéns, meu amigo. Ah, Meu muitas Deus do graças, meu amor. É, e tem a questão toda aí agora vem a minha ressalva. Os desenhos do Raul Allen são muito burocráticos. É realmente ilustrativo, assim. Eles não têm muita dinâmica, eles são bem quadrados, assim, né, é graficamente. quase um livro ilustrado, não é não? Pelo que você Não tá chega a falando. ser um livro ilustrado, porque ele é uma história em quadrinhos, mesmo, né? Ele não é assim, texto com imagem, texto com imagem. Ele não é aquele lá o Shambhala. Ele não é Shambhala, do Doutor Estranho. Ele é uma história em quadrinhos, totalmente, com toda a narrativa de quadrinhos, balão, os personagens. É uma história em quadrinhos, não tem por onde não ser. Mas, como eles tentam ser muito fiéis, então, sim, tem muito texto, né? Os diálogos são quase inteiramente reproduzidos, né? Os recordatórios são bem trabalhados visualmente, né? Eles são bem colocados na página, mas é tudo um pouquinho engessado visualmente. Então você não tem uma narrativa gráfica muito empolgante. Você tem a história de Duna em quadrinhos. Né? Lembra um pouco, sabe o que? Vocês vão entender agora. Lembra essas adaptações de filme que eram muito comuns de serem lançadas aqui no Brasil, especialmente nos anos 90, né? Saía um filme no cinema, tipo Batman. E aí a Abril lançava uma adaptação, né, americana, né, que era quase ipsis literis o filme ali, até com os atores desenhados e tal. Lembra muito isso. Lembra uma adaptação de outra coisa. Então, dá para perceber que até por trabalharem, né, nessa quantidade de trabalhos de Duna, que o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson dominam plenamente aquele universo, mas eles não são exatamente grandes autores de quadrinhos. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que essa HQ é muito legal para quem nunca leu o livro, quer conhecer a história mais rápido, porque o livro são 600 páginas, então pode ter alguém aí que, poxa, eu curti, mas não tô podendo, não tô querendo. Encara o gibi, ele só tem 150, 160 páginas, porque é só um terço, né, do romance. Ou para quem já leu o livro e tem, né, uma curiosidade de rememorar a história, às vezes leu há muito tempo, ou não entendeu, porque o livro ele tem umas viajadas, então a pessoa pode não ter entendido direito. O quadrinho ele é mais explícito, né? Ou para quem quer só dar uma divertida ali, gosta desse universo e quer ficar um pouco mais dentro daquelas intrigas palacianas e desérticas do Duna, eu acho que é um ótimo passatempo. Agora, como obra quadrinística, é bem burocrático, assim, é até um pouquinho estranho às vezes. Eu não consegui ler de uma vez só, eu tive que parar toda hora, porque era assim, eu falei, tá, ok, vou dar um tempinho aqui, depois eu retomo. Mas eu tinha lido o romance há pouco tempo, pode ser que eu tivesse um pouquinho saturado da história. Mas enfim, eu recomendaria. Eu tô vendo aqui na Amazon, nesse momento, tá custando R$ 32. Então eu acho que é o primeiro mais vendido em ficção científica graphic novel. Então eu acho que vale o investimento, né? O pessoal puder aí, compre nos links do Arte Final, por favor, né? Quebra o nosso galho aí. Sim. E agora, a má notícia é que até o presente momento parece o volume 1, 2 e 3 não tem previsão. E como o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson escrevem trocentos livros de Duna, eu não sei se eles já têm isso pronto. Não tenho notícias, não tenho informações. Então, né, o pessoal que quiser arriscar, olha, para quem mais ou menos conhece a história, e sem dar spoiler, eu vou dizer que o primeiro volume da graphic novel de Duna termina com o Paul e a mãe, como é que eu posso dizer? Numa cabana, tá? Você que conhece a história já sabe. Você que não conhece, tá tudo bem. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos de onde parou. Eu sou um dos que não conhece a história. Nunca li Duna, nunca vi os filmes, sempre ouvi falar muito de jogos também, que tinha jogos de computador que fizeram muito sucesso, mas eu nunca vi nada, né? Mas estão elogiando muito esse filme, né? Que, inclusive, o filme que está em cartaz, pelo que eu ouvi falar, ele
ele só conta uma parte da história, né? E eles É. fizeram desse jeito, sem nem a previsão de ter uma continuação, mas parece que Já foi vai sair essa confirmado, já continuação. Já foi confirmaram confirmado, ontem. né? Ontem, aqui a gente gravando hoje, foi confirmado ontem, para 2020. Agora é bem assim, corajoso, né, do Denis Villeneuve lançar desse jeito sem nem ter uma possibilidade assim, ou melhor, sem nem ter uma certeza de que vai ter uma continuação, né? Isso foi golpe, Marquito. Claro que já tinham. Você acredita? Eu não Ah, acredito, eu, não, eu cara. sou um cara Que crédulo, eu isso? não manjo dos Paranauê feito Rapaz, você. isso daí tem muito cheiro de terem usado de marketing pro pessoal ir ver o filme no primeiro fim de semana e garantir a bilheteria ali, pra ir depois dizer, ah, pessoal, então, vai ter o segundo, obrigado pelo seu ingresso. Já tá fechado há muito tempo. Ninguém banca uma produção dessas pra decidir Pois é, depois, não. Ô, louco. quase 200 milhões, né, de Sim, dólares. isso aí já estava fechado, ó. Tanto estava fechado que o filme tem cenas do segundo já. Ih, Na verdade, rapaz. são visões do personagem, né? Que tá no livro, inclusive. Mas tá na cara que eles já filmaram ali, já planejando que aquilo vai estar no segundo. Não tenho a menor dúvida. Aí, verdade seja dita, não iam contratar a Zendaya só pra ficar fazendo aqueles flashbacks nesse primeiro filme Isso, agora. exatamente. Pô. Fechar um O Dave contrato com ela pra ela Bautista, aparecer de vez em quando, né? o Dave Bautista aparece mais no trailer do que no filme todo, né? E por aí vai. Sim, isso aí tá tudo, é tudo golpe, assim. Mas, enfim, Hollywood, a máquina funciona assim, eles jogam com o emocional, então ficou aquela coisa de, não sabemos, né, vamos ver se o filme faz sucesso, e aí você vai gerando hype, né. Agora, só uma última observação que eu esqueci, para aí eu quero ouvir vocês aí, é que a capa desse primeiro volume é do Bill Sienkiewicz. Além de ser uma belíssima capa, né, dei uma pesquisada depois aí, Duna Graphic Novel, volume 1, o Bill Sienkiewicz desenhou a primeiríssima adaptação em quadrinhos de Duna, em 1985, para Marvel. Era uma adaptação do filme, olha aí, do filme do David Lynch, né, de 1984. É uma adaptação bem dessas, assim, os desenhos têm a cara dos atores, aquela coisa bem tradicional, mas ele desenhou 164 páginas da primeira adaptação de Duna, que tinha roteiro, né, adaptado do filme, do saudoso Ralph Macchio, que tá sempre por aí aparecendo, né? Não é o ator do Não é o Karate Kid, do. tá, pessoal? Não é o do Karate Kid. É o Ralph Macchio da Marvel mesmo. E, enfim, eu acho que convidaram o Bill Sienkiewicz para fazer a capa justamente por ele ter desenhado a primeira adaptação em quadrinhos para Marvel em 85. Eu achei bem legal. E é uma capa muito bonita. É uma capa de paisagem, né? Não tem rosto de ninguém, são dois sóis que E nem tem representam o aquele. planeta E e nem, tal. e nem tem aquele cu do cartaz do filme, não, né? Não tem o cu do Tom Zé, não. Então Zé, inclusive, vanguarda nesse aspecto, né? Oh, sempre, É né? verdade, Sempre à é verdade. frente, à frente. Eu só quero fazer um comentário aí do Gibi, eu não li, eu tenho ele aqui, inclusive, para ler, mas não li ainda. Que é o seguinte, você falar aí, Marcelo, que é praticamente uma transposição da história, né? Me desanima um pouco, porque 2/3 do primeiro livro de Duna, pelo menos, são bem maçantes na narrativa. Eu sei que tem gente agora me xingando enquanto ouvi isso. Não deem stop, eu vou explicar. É aquela coisa toda de eu acho que você acha que eu sei que você sabe que eu sei. Fica parecendo mais concretismo do que narrativa mesmo. Fica uma coisa, um jogo muito de o que um personagem acha que o outro tá achando que tá achando que tá achando dele. Ou não. Caetano Velozicamente falando. E aí, até ele entrar na história mesmo e chegar no ponto que há uma virada e o livro fica muito bom mesmo, e aí você entende o peso, a importância desse livro para ficção, para literatura de ficção como um todo, como isso influenciou as outras obras todas, como você falou, Marcelo. É difícil, é difícil você chegar nesse ponto aí. Eu tinha horas que eu me sentia ou muito burro, ou o mundo é muito burro de estar aclamando aquilo tudo ali. E aí, quando rola essa mudança, aí você entende, mas eu vou ser sério, se não fosse essa fama toda, eu não digo que eu largaria o livro, não. É muito difícil eu largar um livro assim, ele tem que ser muito ruim mesmo, não é o caso. Ele não escreve mal, o problema é de narrativa. Mas É, eu o, ficaria enrolando demais para terminar de ler aquilo. sim. Cara,
Concordo com você em quase tudo, né? A gente até tem conversado bastante do romance aí. Não do nosso romance, né? Do romance Duna. Claro. O nosso é só feeling. Não, o nosso a gente nem conversa, a gente só age, né, Maurício? Exato. Só sente. Mas sim, é claro, é um romance de 1965. Ele não é datado, mas a estrutura dele é uma estrutura que hoje ela parece muito daquela época, né? Então, assim, há uma diferença, né? Ele é muito moderno, as ideias, os conceitos, mesmo tendo sido altamente derivado ao longo dos anos em tudo que é produto, né, todo o conceito até filosófico mesmo, né, das relações do livro ainda são muito modernos, mas narrativamente, né, ele está muito preso a alguns padrões de literatura de ficção científica dos anos 60, mesmo que o Frank Herbert fosse uma espécie de anti-ficção científica, né, o livro dele, o Duna, uma das grandes características é justamente ser uma história anti-máquinas, né? Então não tem computadores, não tem robô, só tem maquinário de transporte e maquinário militar. É um tempo em que as máquinas foram destruídas pelos seres humanos e eles se viram de maneiras, digamos assim, antigas para sobreviver. Isso é muito legal, ainda é muito, né, ainda mais hoje, né, com esses problemas ecológicos e boa parte da história se passa num mundo que não tem água, então eles têm que criar mecanismos de sobrevivência com a umidade do corpo. Isso é muito, muito atual. Mas é isso que o Maurício falou, a estrutura narrativa, ela tem algumas coisas que cola no dente, né? E é difícil de descer mesmo, assim. Mas se você passa por isso, né? Realmente te engrandece como leitor. Eu fiquei muito hipnotizado pela literatura do Frank Herbert, que eu tô lendo o livro 2, que é o Messias de Duna. Um pouco assim, para ver qual é, e toda hora eu me vejo pensando na história, querendo ler mais um pouquinho. Inclusive, Maurício, o Messias de Duna, as coisas são mais rápidas, viu? Porque o livro é bem menor. Ufa. Agora, cara, mas tudo isso para te dizer o seguinte: o quadrinho da graphic novel é a mesma coisa. Esse primeiro volume, né, é páginas e páginas e páginas disso daí que você falou, só que desenhadas num desenho meio sem dinâmica. Então é como eu disse, ele é um pouco para quem acho que ele funciona bem, para quem nunca leu o romance, quer saber logo como é que é a história, pelo menos o começo dela, ou para quem lê o romance e tá afim de dar uma estendida na experiência. Mas não é um grande quadrinho, enquanto quadrinho não. Especialmente os desenhos, é bem qualquer nota, sabe? Assim, não são maus desenhos, mas são desenhos assim, com cara de desenho meio contratado, assim, sabe? Desenha aí um carinha fazendo uma coisa qualquer com a mão, e aí coloca lá, não tem muita criatividade não, é bem burocrático. É uma pena, né? Mas realmente é uma coisa que é comum para esse tipo de adaptação, assim, mesmo hoje. Vai lá que a gente tá falando de, hoje em dia, tendo um histórico aí de adaptações desenhadas pelo Kirby, pelo Steranko, Sim, tiveram clássico seus de ficção quinhões científica, aí. né? Eu acho que nesse caso aqui pesa muito o fato do Brian Herbert, né, o herdeiro aí, o filho, não querer inventar moda. Ele fala isso no editorial, né, ele tem uma introdução, né? Ele fala, a gente não quis inventar muita moda. Assim, é claro que tem alguma coisa que você tem que inventar, né? Porque as descrições tecnológicas você tem que adaptar, tipo, o que essa descrição aqui vai aparecer no quadrinho. Mas ele deixa muito claro que eles quiseram fazer uma versão de Duna em quadrinho sem muita invencionice. Então tá entregue também, é honesto. Isso aí a gente tem. Acho que é por isso que eu até achei legal de ler, porque ele é um quadrinho honesto, ele não entrega nada além do que ele está prometendo, que é uma adaptação do romance, e pronto. Agora, não ter os 2 volumes e ainda não ter previsão é um pouco temeroso, né? Achei interessante que já saiu o primeiro no Brasil, né? Saiu quase simultâneo, claro que tentando buscar hype do filme, mas a Intrínseca foi muito ágil nesse processo aí, então não esperou completar, porque vai saber quando vai completar, e lançou já, né? Um voluminho bem simpático aí, apesar dos problemas de impressão. E a gente sabendo o histórico da Intrínseca, se você esperar um pouquinho, você vai conseguir num precinho bem bacana futuramente, né? Que a gente vê que os gibis da Intrínseca, depois de um tempinho, às vezes você consegue... Eles estão praticamente pagando para você levar os gibis. É verdade. Ele tá, nesse momento, eu falei que ele tá a 32, mas eu não disse o preço original. Ele custa R$ 49,90 no preço cheio e tá na Amazon aí,
nossos links, por favor, por R$ 32,89. Detalhe aqui nos comentários da Amazon, e aí fica mais uma puxadinha de orelha na Intrínseca, vários leitores dizem que compraram na pré-venda, o livro foi enviado e poucas semanas depois o preço baixou drasticamente na Amazon e eles estão putos aqui porque não tiveram nenhuma vantagem em comprar na pré-venda. Aí é foda, né? Vamos admitir que é frustrante. Bom, acho que é isso, né? Já surfamos o hype de Duna, falamos mais uma vez, acabamos puxando mais uma vez sobre livros aqui no Pilha de... Mas tá certo que aqui é uma adaptação. Mas eu acho que é isso. Algo mais, senhor Marcelo Miranda? Não, eu acho que nada demais, só dizer que o filme Duna realmente é muito interessante, apesar de não ser brilhante, e espero voltar logo, né, nessa paz e nessa calmaria que é esse podcast nas mãos de Marquito, o homem. Maurício Gadelha Dantas, muito obrigado. De nada. Sucinto. É isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br